Olá, meus amores, graça e paz, tudo bem? E aí, semana de simulado, todo mundo preparado? Tranquilo, né? Simulado é fácil, simulado é tranquilo. Eu sei que você, com certeza, em nome de Jesus, você está preparado, porque nós estudamos, né? Nós estudamos, nós aprendemos e vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem, tá? Eu só quero que você siga as minhas instruções, tá? Primeira coisa que você vai fazer agora, antes de fazer o simulado, é orar, tá bom? Nós aprendemos e você sabe que esse é algo muito importante para sua vida. Você ter a consciência de que sem Jesus nada pode começar, tá? As coisas não vão bem sem Jesus. Então, convida Jesus para estar com você nesse simulado, tá? Ora, se coloca diante de Deus, pede a Ele a condução para todas as coisas. Tá combinado? Então tá bom. Outra coisa, leitura atenta, tá? Nós temos vários textos ali. São textos, algumas questões são com os mesmos textos e outras questões estão com textos diferentes. Algumas são muito fáceis, outras você tem que pensar e repensar sobre aquilo que nós já estudamos, tá? Porém, nada tá difícil. Quando eu falo pensar e repensar, é aquela coisa de você parar e pensar um pouquinho. Não ir logo marcando logo de uma vez para terminar rápido, porque senão você pode correr o risco de não ter uma nota tão boa. Não se apresse, tá bom? Não se apresse. Eu conheço, eu sei que vocês são apressadinhos e querem terminar logo. Não se esqueça, tá? Essa semana só tem os simulados e os trabalhos, então você não tem que se apressar. E vale nota, né? Então é importante que você tire uma boa nota. Agora é a hora de você mostrar que aprendeu, tá bom? Muito bem? Eu vou lendo no computador aqui do ladinho as questões e vou orientando você, tá bom? A primeira questão que nós temos lá no nosso simulado, tá? Envolve o texto A Formiga e o Grande Trigo. É um texto que eu amo, um texto muito lindo, muito maravilhoso, que eu amo esse texto. A primeira coisa que você vai fazer é ler este texto, tá? Você vai ler o texto com bastante atenção, com bastante cuidado, tá? Interpretando o texto. Então, para você ler e interpretar, vou te dar uma dica. Você lê em voz alta, tá? Espero que você esteja no lugarzinho aí, no seu lugarzinho que a gente orientou você desde o início das aulas remotas, né? Um lugarzinho especial, um lugar tranquilo, sem barulho, tá? Esteja com o seu material do lado. Se você precisar consultar o material, você pode, você tem esse direito. Eu acho que você não vai precisar, tá bom? Vamos lá então? Muito bem. Questão 1. Pela aparência do texto. O que é aparência? Aparência é a forma como ele está apresentado ali, tá? Então você vai investigar a forma como, não só como ele foi escrito pelas palavras, mas o jeito que a pessoa o colocou ali, tá? Porque a gente sabe que os textos eles são escritos de maneira diferente, né? Tem textos, por exemplo, que tem uma imagem. Essa é a aparência daquele texto e ele tem significado. Tem outros textos que são escritos com versos e divididos em estrofes. É uma aparência. Este texto aqui, ele foi dividido em parágrafos, tá? Então, ele tem outra aparência. E aí, depois de você ler o texto, você vai classificar essa aparência para mim, tá? Que tipo de aparência, tá? Este texto aqui, então, ele é um poema? Praticamente já dei a resposta. Ele é uma narrativa em prosa, ou seja, ela é composta em parágrafos, tem linhas cheias, linha cheia que quer dizer que vai até o final da linha, tá? Dividida em parágrafos, ou ele é uma propaganda? É a aparência do texto, tá? Pense bem para responder, ok? Aí, agora, questão 2, interpretação de texto. Quando a formiga diz, você está brincando, você tem que encontrar esse trecho dentro do texto, tá? Quando a formiga diz, tem um trecho que a formiga diz lá assim, você está brincando. Quando ela diz isso, ela está querendo dizer o quê? Tá? Ela acredita, naquele momento quando ela fala assim, você está brincando. Ela está querendo dizer com isso que ela acredita que o grão de trigo vai cumprir o acordo, ela está desconfiada da promessa do grão de trigo, ou ela está se divertindo com a situação, ela está achando legal e está falando assim, você está brincando comigo, oba!
tá? Leia o texto, encontre o trecho e veja o que ele significa. Questão 3. No parágrafo 7, aí eu já te dei a dica até onde está. Então, você vai contar e vai ir lá no parágrafo 7. Isso responde a questão número 1. Se eu tô te dizendo que esse texto aqui tem parágrafo, volta lá na questão 1 e veja se você acertou, tá? Então, olha só. No parágrafo 7, vai lá, investiga ali no parágrafo 7 o que quer dizer a palavra acordo, tá? É sentido de palavra aqui. A palavra acordo quer dizer o quê? Quer dizer que estava na hora do grão de trigo acordar, estava na hora da formiga acordar, ou que o grão de trigo estava querendo fazer um trato, um acordo, tá? Então, essa palavra ali, ó, a palavra acordo está no sentido de acordar, no 7º parágrafo desse texto, ou ela está no sentido de fazer um trato, fazer um acordo, tá? Fazer um combinado. Veja qual é o sentido e assinale a resposta certa. Na questão 4, nós temos um outro texto, tá? É uma imagem ali que nós temos, tá? E o enunciado diz assim, ó, a capa abaixo é de um livro de. Aí você vai analisar a capa, tá? Você vai ler a capa e depois você vai me responder se essa capa é de um conto de fadas, se essa capa é de um livro de receitas ou se essa capa é de um livro de brincadeiras, tá bom? Bem simples ali. O texto 5, tá? Isso mesmo. Perdão, o texto 3 da questão 5 é uma tirinha do Garfield. Eu gosto muito das tirinhas do Garfield, tá? E daí você tem ali, de acordo com John, que é o homem, o que o Garfield está tentando fazer. Então, você vai ler a tirinha, vai interpretar a tirinha e vai me dizer se o Garfield está tentando dormir, se o Garfield está tentando fazer dieta ou se o Garfield está tentando nadar, tá? A resposta está na tirinha, tá bom? Texto 4, questão 6. Quem é o personagem principal? Opa, mudou o texto. Significa que você tem que fazer o quê? Ler o texto, tá bom? Leia o texto. Leia, ele também é uma história muito linda da Sylvia Orthoff, que tem uma mensagem muito importante para a sua vida, tá bom? Então, leia o texto, interprete o texto, tá? Para que você não tenha que ficar lendo ele nas outras questões que se seguem, tá bom? Então, na questão número 6, quem é a personagem principal e qual é a sua característica, tá? A personagem principal, então, é quem? É aquela que aparece mais no texto, é aquela que tem destaque em todos os momentos do texto, tá? Quem é ela e quem são suas principais características? Então, quem é a personagem principal? Maria, que não pensa por si mesma, a ovelha-chefe do bando, que é a mandona, ou a Sylvia Orthoff, que é a fofinha. Leia o texto e interprete as questões, tá? Não vai marcando assim de qualquer jeito, tá? Não faz isso, porque senão eu vou ter que ficar ligando para você e pedindo para você refazer as coisas. E não tá certo, tá? E você só tem uma chance. Dessa vez vocês não vão ficar... Teve gente da vez passada que ficou me mandando, que ia me mandando 2, 3 simulados. Dessa vez não, dessa vez você vai ter... você vai responder uma vez e não vai conseguir me mandar ele de novo. Então, presta bem atenção, tá? Na hora de responder, volta ao final, revisa, tá? Não é para ficar respondendo de qualquer jeito e daí depois mandando o outro, tá bom? A gente tem que ser bem sério, porque nós estamos fazendo simulado. Ai, chique, tá? Questão número 7 também tem o mesmo texto da Sylvia Orthoff, Maria vai com as outras. E o que é que você vai me responder aqui? O que significa a expressão Maria vai com as outras? Lembra que nós estudamos sentido real e sentido figurado? Tá? O que você vai me responder? A expressão Maria vai com as outras, ela está no sentido real ou ela está no sentido figurado? O que ela quer dizer? Ela quer dizer, isso você vai interpretar melhor se você ler o texto. Se você tentar ir só pelo título, vai dar errado. Então, leia o texto, tá? Se Maria vai com as outras, significa que ela não tem amigas e não sai com as outras. Significa que ela não segue a opinião dos outros ou significa que ela segue a opinião dos outros, tá bom?
A questão 8, o mesmo texto, Maria vai com as outras. Mas agora eu quero saber quem conta a história, tá? Eu quero saber quem é que tá contando a história Maria vai com as outras. Quem é que conta, tá? Quem é que conta, não quem escreveu, quem conta. Você sabe que tem vários jeitos da gente escrever histórias, né? Um narrador que dá a ideia de que tá contando a história de alguém. Em primeira pessoa, que é quando eu digo assim, ó, vivenciei essa história há muito tempo atrás, tá? Vivenciei, tá em primeira pessoa, tá? O narrador tá em terceira pessoa, geralmente é usado assim, ó, era uma vez, certo dia, naquele tempo, tá? Então observa, tá bom? Veja quem é que conta essa história, tá? Quem é que conta? É a Maria que tá contando ela em primeira pessoa a história dela? É ela contando a história dela? É um narrador contando a história da Maria? Ou é um personagem da história que conta a história da Maria, tá? Veja lá e assinale a questão. Questão 9. Mesmo texto, Maria vai com as outras. Agora ali, ó, assinale a alternativa que contém a quantidade de versos. Opa! Falou em verso. Nós estamos falando de que tipo de texto? Um texto que é subdividido em parágrafos ou um texto que é subdividido em estrofes e o conjunto de estrofes é chamado de verso. Cada linha, ali eu já coloquei até a resposta, presta atenção, olha que querida que eu sou. Versos, o que são os versos? São as linhas do poema, e estrofes são os conjuntos de linhas. Então olha lá, assinale a alternativa que contém a quantidade de versos. É só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Fica a dica, tá? Não conta pra ninguém que eu te contei. Você cola. Ui. Tomara que a coordenadora não veja esse vídeo, gente. Ai, ai, ai. Tá? Então você vai contar a quantidade de versos e você vai contar a quantidade de estrofes. Vê se conta certo. Meu Deus. Tá? E daí assinala ali, tá bom? Questão 9. Já estamos em 2 minutos. Ai, Jesus. Questão 9. Tá? O mesmo texto. Aonde você imagina que Maria está morando, visto que ela começou a andar com seus próprios pés, né? Leia o texto que você vai entender o que eu quero te perguntar, tá? Aonde ela quiser, pois aprendeu a tomar as suas próprias decisões, junto com as suas amigas, pois ela não aprendeu a escolher direito onde deveria ir, junto com outro grupo de ovelhas que também decidem tudo por ela, tá? Bem fácil ali, tá bom? E deixa-me ver. Opa! Será que tá faltando uma questão ou eu coloquei 9 duas vezes? Ah, eu coloquei 9 duas vezes, gente. Desculpa, tá? Chegamos ao final. Vou consertar ali. É que tá com 9 duas vezes. Na verdade, essa questão que eu acabei de ler é a questão 10. Tá bom? Então, ó, encerramos aqui por hoje. Quero que você se saia bem, leia os textos, interprete bem os textos, faça com calma. Não se apressa, tá? Por favorzinho, tá bom? Beijo pra você. Te amo. Até amanhã.